Olá, me chamo Adagildo Rolim de Abreu Júnior e sou estudante do Programa de Iniciação Científica PIVIC e, sob a orientação do professor Dr. Juan Carlos Ramos Gonçalves, vou apresentar o trabalho intitulado de Perfil Toxicológico de Coniza sp por ensaios in vitro e in vivo, uma revisão bibliográfica. Este trabalho se configura no objetivo 3 do desenvolvimento sustentável. Na toxicologia, é analisada a probabilidade de ocorrência de efeitos adversos no corpo humano diante da exposição de produtos químicos, analisando então a segurança de exposição a partir da avaliação dose-resposta, a fim de se encontrar uma faixa de dose ou concentração que seja considerada segura ou tóxica. Contudo, sabe-se que a medicina tradicional está atrelada ao uso de plantas medicinais, bem como os produtos naturais extraídos dessas plantas, configurando então uma nova fonte de descoberta de novos fármacos que, por sua vez, passam por testes de toxicidade experimentais, em modelos in vitro, in vivo e in silico, constituindo então a fase pré-clínica do desenvolvimento. Diante disso, os produtos naturais são uma fonte de compostos bioativos extraídos de plantas medicinais, cujos são uma nova matriz de medicamentos inovadores devido às suas atividades farmacológicas. Porém, é preciso ter atenção quanto à sua segurança, uma vez que estes podem ser produtos tóxicos ao organismo. Neste contexto, entra o gênero Coniza da família Asteraceae e subtribo Conizina, representada por cerca de 60 a 100 espécies distribuídas pelos continentes, em especial em regiões de clima temperado e subtropical, com grande relevância terapêutica devido às suas atividades farmacológicas antimicrobiana, antitumoral, entre outras, constituindo então uma matriz de produtos naturais que são derivados com potencial de integrar terapêuticas diante dos estudos. Por consequência, este trabalho objetivou construir uma revisão bibliográfica correlacionando a fitoquímica e efeitos toxicológicos in vitro e in vivo de produtos extraídos das plantas do gênero Coniza. Os bancos de dados empregados para as pesquisas foram PubMed, Scopus, Cielo, Web of Science e Google Scholar, com buscas até maio de 2021, sem definição de idiomas ou ano de publicação, e estas foram as palavras-chave adotadas. Contudo, foram encontrados 17 artigos em inglês, espanhol e coreano referente a 8 espécies do gênero Coniza, como é demonstrado no gráfico 1, que apresenta a porcentagem de artigos encontrados em cada uma das espécies, sendo elas Coniza bonariensis, canadensis, Dioscorides, aegyptiaca, filaginoides, sumatrensis, Triacatactes e incana, a qual é visto que a Coniza bonariensis foi a espécie com maior quantitativo de artigos e os resultados por fim foram classificados e separados em modelos in vitro e in vivo. Partindo para os resultados toxicológicos in vitro, esses modelos constituem a parte inicial na pesquisa de novas drogas, uma vez que é objetivado determinar o perfil de segurança, ou seja, encontrar uma faixa de concentração que poderá ou não apresentar um efeito nocivo frente a uma cultura de células, por exemplo, em que neste modelo é aplicado ensaios de viabilidade celular para avaliar o potencial citotóxico dessas substâncias, a partir de testes colorimétricos como é o MTT e o SRB, e determinar então parâmetros como é a CI50, que é a concentração que inibe 50% do crescimento celular, e o TGI ou CI100, que é a concentração que causa inibição total do crescimento. Na tabela 1 são apresentados os principais resultados toxicológicos in vitro envolvendo 4 espécies de Coniza em culturas de células sadias humanas e de animais, a partir de ensaios de viabilidade celular como o MTT e SRB. Contudo, é visto que a Coniza bonariensis teve seu extrato hidroalcoólico e óleo essencial avaliados em células de fibroblasto pulmonar humano e de rim de macaco verde, sendo notável que o extrato apresentou uma CI50 maior, ou seja, foi necessária uma concentração mais alta para que se fosse visto um efeito citotóxico capaz de matar 50% das células. Já a Coniza canadensis teve seu óleo essencial das partes aéreas e das folhas avaliadas em culturas de queratinócitos humanos com esta CI50 e TGI. Já a Coniza Triacatactes e incana tiveram a fração de clorometano e óleo essencial analisados em células de fibroblastos e camundongos e células epiteliais ovarianas de hamster chinês, com estas CI50 demonstradas aqui na tabela. Resumidamente, a discrepância no perfil citotóxico observada nos produtos extraídos de uma mesma espécie ou de diferentes espécies é decorrente da diferença da constituição fitoquímica, sabendo que o gênero ele é rico em metabólitos secundários que possuem potenciais efeitos citotóxicos relatados na literatura científica e que a variação na constituição dos mesmos nas plantas pode ser decorrente de mudança na rota de síntese como consequência de efeitos de sazonalidade, entre outros. Adentrando nos resultados toxicológicos in vivo, sabe-se que a utilização desses modelos permite a caracterização mecanística dos efeitos adversos relacionados à dose, utilizando espécies roedoras como ratos e camundongos e não roedores como a Artemia salina e outros, além de serem norteadores para os ensaios clínicos em humanos por permitirem estipular uma dose inicial.
Sabendo disso, nos testes de toxicidade aguda são administrados uma ou mais doses subletais, ou seja, doses que não causam a morte das cobaias, isso em um período de até 24 horas e com observação de 14 dias. Já nos testes de toxicidade subcrônica, eles se diferem da aguda por serem de administração diária via oral, com observação de 21 a 90 dias. O parâmetro avaliado em ambos é a DL50, a dose letal que dá a substância teste que mata 50% das cobaias. Há também os modelos animais não roedores, como os crustáceos aquáticos, que é a Artemia salina, no qual é avaliado a viabilidade dos náuplios, que são expostos à substância teste durante 24 horas, sendo a porcentagem de mortalidade e a CL50, a concentração letal que mata 50%, os parâmetros a serem avaliados. Sabendo dessas informações, a tabela 2 descreve os resultados toxicológicos em modelos em vivo de 6 espécies de coniza. Aqui nesta primeira parte são vistos os resultados de testes de toxicidade aguda, em que Coniza bonariensis Dioscorides tiveram seus estados metanólicos e etanólicos avaliados em camundongos, com DL50 acima de 5 e 0,5 gramas por quilo, respectivamente, e em Artemia salina com mortalidade de apenas 40% e de 30% de náuplios, respectivamente. Resultados estes que classificaram, segundo os autores, como produtos não tóxicos. Outras investigações de Dioscorides descreveram uma DL50 acima de 5 gramas por quilo para os estados de acetato de etila em ratos, o mesmo resultado que também foi visto para o estado butanólico de Coniza canadensis. Em Coniza aegyptiaca, é visto que o extrato aquoso é necessário uma concentração maior que o extrato etanólico para matar os 50% de náuplios em Artemia salina, enquanto que ambos apresentaram resultados semelhantes diante do teste de toxicidade aguda em ratos. Porém, a espécie Phylaginoides apresentou uma CL50 maior que o modelo de Artemia salina. A Coniza sumatrensis teve seu extrato metanólico avaliado pelo teste agudo em camundongos, uma DL50 acima de 3 gramas por quilo e uma DL50 acima de 1 grama por quilo no teste subcrônico com ratos. Em Artemia salina, a fração aquosa foi a mais promissora com uma CL50 acima de 1000 microgramas por mililitro, o mesmo resultado que foi visto na avaliação em girinos de peixe, que leva uma metodologia semelhante ao dos crustáceos. Em suma, pode-se concluir que nos modelos in vitro e in vivo, os produtos extraídos de diversas plantas do gênero Coniza apresentaram baixa toxicidade diante dos testes descritos na literatura, demonstrando assim a importância do gênero por ter um potencial farmacológico que pode beneficiar o desenvolvimento de novos medicamentos no futuro. Gostaria de agradecer ao UFPB, à Propesc e ao CNPq, assim como meu orientador, o professor Dr. Juan Carlos Ramos Gonçalves, e todo o Laboratório de Oncofarmacologia pelo suporte no desenvolvimento deste trabalho.